Este vídeo é um recado para os jovens ministros do Evangelho, jovens pastores que estão se colocando na linha de frente, pregando, ensinando, dedicando a sua vida à ministração da palavra de Deus. É triste ver o desprezo que muitos dos nossos anciões pregadores tratam o jovem ministro da atualidade. É tratado com desprezo, como se ele não fosse capaz de estudar, como se ele não fosse capaz de compreender os textos sagrados. Um jovem zeloso pela obra de Deus é capaz de chegar no mais elevado nível de percepção, compreensão e aplicação dos textos bíblicos do que qualquer teólogo do passado. E eu não estou falando de espiritualidade, mas de ferramentas e recursos. Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, João Calvino, Jonathan Edwards foram grandes gigantes de sua época. Moldaram a história e nos deixaram um legado extraordinário. No entanto, enfrentaram limitações imensas, acesso restrito aos textos originais, falta de materiais intertextuais e dificuldades de disseminação de ideias. Essas barreiras, em alguns casos, resultaram em interpretações teológicas que trouxeram problemas para a igreja ao longo do século. Mas a verdade é que o jovem cristão de hoje tem à sua disposição um arsenal de recursos e que esses grandes homens do passado jamais poderiam imaginar. E isso abre um mundo de possibilidades. Os teólogos do passado realizaram feitos incríveis. Agostinho nos deu a cidade de Deus, uma teologia robusta em tempos de crise. Lutero, com sua tradução da Bíblia, iniciou a reforma protestante. E Calvino sistematizou o pensamento reformando com as institutas da religião cristã. No entanto, as limitações que enfrentaram também os levaram a interpretações que, por falta de recursos ou contextos incompletos, trouxeram consequências problemáticas. A doutrina do pecado original em Agostinho. Agostinho desenvolveu sua visão do pecado original em um contexto de combate ao pelagianismo, mas sua ênfase na culpa herdada resultou em debates teológicos intermináveis, ou seja, sobre a natureza humana e o batismo infantil, impactando tanto a teologia católica quanto a protestante. A doutrina da predestinação em Calvino. Embora Calvino fosse sistemático e profundo, suas limitações no diálogo com o mundo lá fora, ou seja, contribuíram para o desenvolvimento de uma visão rígida de predestinação que gerou divisões profundas na igreja, inclusive dentro do protestantismo. O uso da Bíblia para justificar práticas culturais, ou seja, durante o período colonial, algumas interpretações teológicas usadas para defender a escravidão foram baseadas em leituras isoladas do texto de Gênesis capítulo 9, versículo 25, a maldição de Canaã. Essas interpretações feitas por líderes religiosos sem acesso a uma análise contextual ampla deixaram marcas devastadoras na sociedade e na teologia. Esses exemplos que estou citando mostram como as limitações de recursos e contextos históricos influenciaram até os maiores teólogos. Hoje, essas questões poderiam ser revisadas com ferramentas modernas que permitem um estudo mais amplo e equilibrado. Por exemplo, nós temos softwares de exegese, inteligência artificial. Com tudo isso é possível analisar textos bíblicos no hebraico e grego, identificar paralelos contextuais e evitar erros interpretativos que antes passavam desapercebidos. Ou seja, enquanto grandes teólogos do passado precisavam de décadas de trabalho, hoje essas conexões são feitas em minutos. Os teólogos do passado nos ensinam sobre a dedicação e zelo pela palavra de Deus, mesmo em meio às limitações. Isso é fato.
Mas o cenário atual é diferente. Com as ferramentas modernas, temos a chance de ir além, evitando erros que poderiam gerar interpretações teológicas terríveis e duradouras. Um jovem zeloso pode ir muito além do que os nossos pais da fé, os grandes teólogos, puderam ir. Isso não é espiritualidade, isso é ferramentas e recursos. Então, pastor, você que é das antigas, respeite e se dá o respeito. Você tem seu valor. Os jovens pregadores são homens de Deus também. Cuidado.